Pessoal, então agora nós vamos falar um pouquinho sobre a reversão do ácido hialurônico de fato e a aplicação da hialuronidase, que é a enzima em si que degrada o ácido, e como ela age diretamente ao tecido, diluições e os padrões. Então, basicamente, como orientações finais pós-procedimento de todos os preenchedores, nós já conversamos sobre quantidades máximas em cada uma das regiões, conversamos também sobre intervalos entre as sessões em caso de full face com maiores quantidades de ácido hialurônico e os protocolos como um todo. Agora, de fato, o que é interessante pós-procedimento, sempre utilização de compressas frias, esses são conceitos básicos, mas é interessante sempre nós reforçarmos. Pedir ao paciente para que ele não massageie a área tratada em si, então evite massagear muito, principalmente zonas estruturais da face, né, que nos primeiros dias ficam mais marcadas. Evitar o uso de maquiagem nas primeiras 12 horas. Atividade física pode ser realizada, não tem nenhum problema específico, porém é interessante pedir para o paciente que ele fique por pelo menos 24 horas sem, até porque você não sabe se o paciente vai dar uma caminhada ou se ele vai para o CrossFit, né? Então é interessante a gente ter sempre essa orientação como básica e evitar também exposição direta ao sol nos primeiros 2 dias. E a hialuronidase, de uma forma geral, ela age por despolimerização do ácido hialurônico. É uma enzima que nós produzimos de forma endógena no nosso organismo, por isso que basicamente o ácido hialurônico também é degradado, senão ele seria um material não absorvível. Caso for aplicado em grandes quantidades, sem um cuidado específico, pode infelizmente causar uma leve atrofia no tecido, não igual aos casos de corticoides injetáveis, como transcinolona ou outros corticoides que podem ser aplicados na região também, né? Por exemplo, em nódulos de bioestimuladores ou algo nesse sentido. Se eles forem aplicados de uma forma muito superficial. Agora sim, a hialuronidase, se for grandes quantidades, sem uma real necessidade, pode ocasionar um pequeno aspecto depressivo na pele. Em casos de intercorrências, ou seja, em casos de isquemia, é interessante nós já agirmos de uma forma imediata com a aplicação, que nós vamos ver isso posteriormente, mas caso for somente estético, interessante aguardar por pelo menos 15 dias o material se acomodar, e caso haja necessidade, fazemos uma nova aplicação dentro desses 15 dias. Tá? Então são coisas diferentes, uma coisa são quadros de isquemia, que podem evoluir para um quadro necrótico, e outros quadros são quadros, por exemplo, onde o paciente está com uma bolinha no lábio. Isso é estético. Então, isso podemos aguardar e devemos isso aguardar, na verdade. E normalmente os efeitos eles são visíveis de uma forma imediata e também num período até 24 horas já some totalmente o produto na região aplicada. E aí, podendo ser reaplicado o produto também dentro de 2 a 3 dias. Principais indicações: formações de nódulos ou também correções excessivas, isquemia e também quadros de necrose mais avançadas, e também efeito Tyndall, que é com aspecto de olheira que eu comentei lá com vocês no início, ou também em regiões onde o preenchedor foi aplicado de uma forma muito superficial. Por exemplo, em um sulco nasogeniano foi aplicado com agulha e ficou aparecendo o material. Não é algo que nós queremos e desejamos, então também pode ser aplicado. Por si só, a enzima ela já tem um quadro de hipersensibilidade em si, né? Então ela já causa um edema exponencial e principalmente quando for aplicado, por exemplo, nos lábios, já incha bastante. Então é bastante comum, principalmente logo naqueles 30 minutos após a aplicação. Contraindicações: gravidez e lactação e também alergia à picada de abelha, mas não é uma contraindicação absoluta, somente porque de fato pode-se aumentar aí o quadro de hipersensibilidade. E é interessante entrar com algum corticoide ou também com algum antialérgico associado. Aqui basicamente são alguns artigos, tá? Que é exatamente isso que eu acabei de conversar com vocês, que deve-se evitar grandes doses em uma única aplicação. Há aplicações de doses também de formas pausadas em quadros de isquemia, que você pode fazer pequenas aplicações em dosagens de 30 em 30 minutos com o paciente no consultório até ter um quadro reversível total daquele quadro de isquemia como um todo, que ele não evolua de fato, né? E também em relação à própria... Quando é aplicado em grandes quantidades, pode acabar atingindo o ácido hialurônico nativo do nosso organismo, causando sim um aspecto inestético e pequeno
uma pequena atrofia. É isso que basicamente o artigo nos traz. E além disso, ter o cuidado, né, em relação à dosagem e também à manipulação do produto. Então aqui, se nós observarmos no slide, está de uma forma muito clara, tá, gente? Nós temos a ampolinha, que tem 2.000 TR, nós vamos colocar 2 ml de soro. Se for a ampola de 3.000 TR, vai ser 3 ml de soro. Então, seguimos a mesma lógica da toxina botulínica, onde a diluição é 1:1. Há diferentes laboratórios, eu desde o início sempre utilizei da Biometil, mas há outros laboratórios também que produzem, né, hoje no Brasil a hialuronidase. Então, quando nós fazemos a reconstituição a seco, né, ou seja, 1:1, isso, um frasquinho, uma ampolinha no caso de 2.000 TR, vão dar 2 seringas de 1 ml. E a quantidade que nós vamos aplicar em casos de pequenos nódulos ou pequenas zonas será em torno de 200 a 300 UTR. Então isso vai ser em torno de 0,3, 0,2, são realmente pequenas quantidades. Então o que normalmente eu faço, tá? Como é uma ampolinha, não tem como fechar novamente. Faço a diluição padrão do produto, utilizo o que preciso no paciente e posteriormente deixo guardadinho na geladeira com uma outra seringuinha, para que a gente consiga reutilizá-la. Ela não perde a efetividade, caso tenha que ser utilizado em um período posterior. Agora, claro, respeitando-se no máximo em torno de 10 a 15 dias. A ação dela, aqui nós temos uma moeda bem grande para nós conseguirmos observar, ela age basicamente 250 UTR dissolvem em média 1 centímetro cúbico, que seria o tamanho de uma moeda, em torno de 50 centavos. Então, quando nós pensamos em quanto ela age, qual dosagem que eu devo aplicar, em casos somente estéticos, seriam basicamente essa quantidade como base. Aqui alguns dos laboratórios, tá, gente? PHD também tem, a Toscane, que é uma marca espanhola. Temos outras hialuronidases também disponíveis no Brasil e temos também a da Biometil. A Octalab também, um laboratório. A da Biometil é uma ampolinha que já acompanha o soro estéril. E agora vai passar um vídeo para vocês em relação à reconstituição. Vocês vão ver que é muito simples e muito prático de fazer no dia a dia clínico.